Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o primeiro-tenente Machado Oliveira. Eu vou estar com vocês aí na disciplina de legislação e regulamentos, pelo menos uma parte dela, né? A minha disciplina vai estar mais voltada para o estatuto e algumas nuancezinhas que estão fora do estatuto, mas que são atinentes a ele. Tá? Eu sou primeiro-tenente QOA, né? Participei aqui do Cefap minha vida inteira, desde o ano 2000, quando entrei soldado. Fiz curso de cabo, curso de sargento, curso de cabo em 2005, curso de sargento em 2009. O CAIS também, né? Em 2013, 2014. E o SHOAI eu fiz no SHOAI 2018, né? Que na verdade o curso foi todo em 2019. E fui convidado aqui pelo Cefap para poder ministrar essa disciplina e espero poder contribuir com todos aí no conhecimento, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês também vão acabar na nossa interação lá no AVA me ajudando também a crescer o conhecimento e eu espero poder ajudar todos. Tá bom, gente? Então, toda a nossa comunicação vai ser através do AVA. Qualquer dúvida que tenham, pode postar lá no AVA, que a gente vai lá visitar periodicamente para poder ir lá tirar todas essas dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, às vezes parece uma coisa bem retórica, mas se tiver uma dúvida sobre uma situação, coloca lá, porque a sua dúvida certamente tem pelo menos mais um com a mesma dúvida e não sabe como perguntar. Então, se você colocar lá, vai ajudar essas pessoas, vai ajudar a mim também, porque acaba que eu vou dar uma estudada sobre o tema, às vezes é um tema mais aprofundado. Então, peço a todos aí a participação, a interação. Espero que consigamos sair dessa aula com mais conhecimento do que entramos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nossos objetivos na aula estão aqui na Lei 880, né, que é o nosso estatuto, que a gente quer conhecer essa lei. De antemão, eu vou dizer aos senhores o seguinte: eu não vou falar artigo por artigo dessa lei. Muitos desses artigos são apenas de uma simples leitura. Você vai ler, vai entender, são dinâmicos. Outros não, outros requer um pouquinho mais uma interpretação, ou pelo menos uma explicação, né? Porque parece um pouco confuso. Aí eu estou tentando focar nesses artigos, tá? Aqueles que a gente mais usa e aqueles que geram um pouquinho mais de dúvida, tá bom? Então, voltando aqui. Conhecer a lei, conforme já falei, a gente vai entender os princípios básicos que regem o Corpo de Bombeiros, tá? E vamos saber aplicar esses regramentos no nosso dia a dia, porque normalmente a gente está no nosso quartel, no nosso grupamento, DBM, diretoria, onde quer que vocês estejam, e a gente precisa ter uma noção do que a gente está fazendo, de como que a gente vai chegar ao objetivo dentro da legalidade, tá? Além dos nossos direitos e deveres, tá bom? Então, temos no sumário, a gente vai falar das generalidades, tudo isso está no estatuto, tá, gente? Então, as generalidades, as obrigações e deveres, direitos e prerrogativas e algumas disposições diversas, tá? Muitas das coisas que estão aqui no estatuto sofreram alterações. De antemão, eu vou deixar claro aqui com todos. Nosso estatuto é de 1985. E a nossa Constituição é de 88. Então, é possível que algumas coisas que estejam inseridas aqui no nosso estatuto, elas não tenham sido recepcionadas pela Constituição, tá? Então, está lá no estatuto, não houve nenhuma lei que revogou, mas ela não foi recepcionada. E quando tiver esse ponto, a gente vai falar. E se por um acaso, gente, conforme eu pedi a interação de todos, se eu passar batido em alguma dessas, vocês acharem que está nessa situação, manda lá a pergunta que a gente responde também. Beleza? Seguindo. Agora estamos aqui na parte de generalidade. Conforme eu disse, gente, eu não vou falar de cada artigo, não, tá? Então, para vocês verem, eu já estou começando já no artigo 2º, né? Porque o primeiro não é tão relevante, é uma simples leitura, então eu estou começando no artigo 2º para que fique mais fácil. Lendo aqui. O Corpo de Bombeiros, Estado do Rio de Janeiro, CEBERJ, aí já cabe a minha primeira observação aqui. Conforme eu disse, gente, o nosso estatuto é de 85, antes da Constituição. Antes da Constituição, não havia previsão na Constituição de que o Corpo de Bombeiros deveria ser uma instituição militar.
né? Alguns estados tinham como militar, mas não era um mandamento constitucional. Então, nosso estatuto foi feito com Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Não está a questão militar. Mas onde se lê CEBERG ou Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em todo o estatuto, entenda-se CBMERG, tá? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Voltando. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinado aos serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento, a realizar perícia de incêndio e a prestar socorros nos casos de inundações, desabamentos, catástrofes, sempre que haja vítima em iminente perigo de vida ou ameaça de destruição de haveres. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro mandamento, a situação de estar organizado com base na hierarquia e disciplina, gente, isso é importante, porque esse comando vem da Constituição Federal, tá? Com base na hierarquia e disciplina, vem da própria Constituição Federal. E aqui eu estou trazendo para vocês o artigo 42 da Constituição Federal, onde diz o seguinte: os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. Entendeu, gente? Então, é desse comando constitucional que decorre o nosso artigo 2º para falar que o Corpo de Bombeiros é uma instituição organizada com base na hierarquia e disciplina. Tá? E na nossa Constituição Estadual também, o nosso artigo 184, diz: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, subordinam-se com a Polícia Civil ao governador do Estado. Então, para deixar claro aqui, gente, é o seguinte, quem tem um pouquinho de conhecimento, ou pelo menos quem estuda a parte do direito, vai matar isso de boa, ou aqueles que já estão na questão militar há muito tempo, deixa claro. Forças Armadas Federal, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Estadual, nós somos subordinados apenas e tão somente ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Não somos subordinados ao chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, ao presidente da República. Nós somos subordinados ao governador. Tá? Então, e jamais a gente vai cumprir alguma missão porque foi dito que o presidente determinou isso. Não, não vai acontecer. Pode acontecer, é questão política, o presidente pediu ao governador e o governador determinar. Mas nós somos subordinados ao governo do Estado, né? Ao governador, ao nosso secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e seguindo lá a cadeia de comando que nós temos, tá bom? Os integrantes do CEBERG, em razão de sua destinação constitucional e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos do Estado, denominados bombeiros militares. Então aqui, gente, também vou abrir um parênteses, tá? Vou até falar aqui mais especificamente para vocês. Olha só. Aqui está dizendo que nós constituímos uma categoria especial de servidores públicos do Estado. Pela Constituição Federal, uma alteração até um pouco recente, eu não me recordo exatamente de quando, mas é uma alteração recente. Nós sequer temos a nomenclatura de servidor público na Constituição Federal. Na Constituição Federal, nós estamos num capítulo de militares dos estados. E tem um outro capítulo que diz dos servidores públicos. Ou seja, nós estamos fora do capítulo dos servidores públicos. Nós somos militares dos estados. Claro que a nossa natureza, nós somos estatutários também. Nós somos, de certa forma, servidores, de forma especial. Mas o nome em si, nós somos militares dos estados. Então, somente. Tá? Isso está na nossa Constituição Federal. Depois até, quem quiser, me manda lá uma mensagem que eu digo para vocês o artigo, tá? Porque eu não me lembro agora de cabeça. Eu não coloquei aqui no slide, mas só para deixar claro isso, tá, gente? Nós somos militares dos estados, não somos servidores. Se vocês virem aí algo, os servidores vão ter que fazer isso, os servidores vão entrar nesse regime de previdência. Esquece, nós somos militares dos estados. Para a gente entrar, tem que ver alguma coisa específica para os militares dos estados. Beleza? Seguindo. Os bombeiros militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, são os bombeiros militares de carreira, os incluídos no Corpo de Bombeiros voluntariamente durante os prazos a que se obrigarem a servir,
os componentes da reserva remunerada e os alunos do órgão de formação de bombeiros militares da ativa. Então, só para fazer uma esmiuçando aqui, gente, o inciso 1º, inciso 1, né, na verdade, a linha A, inciso 1, eles são os militares de carreira, de modo geral, todos nós. Aí vem o 2, os incluídos no Corpo de Bombeiro voluntariamente, durante os prazos que se obrigarem a servir. Gente, isso aqui era um comando que originariamente estaria sendo utilizado mais para a parte de... Assim, vamos lá, hoje as Forças Armadas a gente tem as pessoas que vão no serviço militar obrigatório. Isso aí era especificamente lá no início para que fosse abrangida essas pessoas, um serviço militar obrigatório, mas que não foi utilizado no Corpo de Bombeiros. E aí, não sei se curiosamente, talvez já com isso previsto, hoje nós temos uma lei estadual, que é a Lei dos Militares Temporários, que é a Lei 9.027. A gente vai até só dar mais uma pincelada um pouco mais à frente sobre ela. Tá? A Lei 9.027, que ela fala justamente isso, os militares temporários, né, que voluntariamente, durante os prazos se obrigarem a servir, né, na lei fala que a renovação é anual, podendo chegar até um limite de 8 anos, então não é o foco da nossa aula, tá, gente? Mas quem quiser saber mais, só dá uma procurada, só dá uma lida na Lei 9.027, de 28 de setembro de 2020, e ela fala dos militares temporários, tá bom? Então serve para eles esse inciso 2. O inciso 3, né, os componentes da reserva remunerada, quando convocados, isso aí também a gente vai falar um pouquinho, porque os militares, quando estão na reserva remunerada, eles podem ser convocados novamente para o serviço ativo. Confesso aos senhores que, no momento que eu estou gravando essa aula, eu tenho quase 23 anos de serviço. E eu só vi isso acontecer uma única vez mesmo, que foi quando o então comandante-geral, né, Coronel Sérgio Simões, foi nomeado para ser comandante-geral em 2011. Ele estava na reserva e foi nomeado comandante-geral, foi convocado e voltou para a ativa, né, e cumpriu até 2015 como comandante-geral da corporação, secretário de Estado de Defesa Civil, comandante-geral. Foi a única vez que eu vi, mas isso está previsto, tá? Você pode ir para a reserva, enquanto você está na reserva remunerada, você pode ser convocado por necessidade de serviço. Uma situação extraordinária, talvez uma situação de guerra ou uma catástrofe, né, de proporções gigantescas que necessitem de um apoio, inclusive, daqueles que estão na reserva remunerada, tá? Mas é isso que quer dizer aí esse inciso 3. E o inciso 4, os alunos de formação, dos órgãos de formação de bombeiros militares, né? Aqui, eu posso dizer para vocês que está atingindo mais aos cadetes, aos alunos lá da Academia de Bombeiro Militar. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, os demais alunos, né, do Cefap, a pessoa que entra, soldado, cabo, não importa. Quando ele entra no Corpo de Bombeiro, ele já entra com a graduação de soldado e vai ser aluno do curso de formação de soldado, mas ele já é soldado. Já o aluno do curso de oficial, não. Ele entra como cadete, ele ainda não é oficial, ele é um aluno, ele está exclusivamente ali para questões de ensino. Inclusive, tem um dispositivo lá na frente, que a gente vai falar sobre ele também, que fala dessa situação de ele estar único e exclusivamente para a parte de ensino e aprendizado. Então, esse inciso 4 basicamente fala desses alunos. Tá? O aluno do CFS, por exemplo, ele já é pelo menos cabo, né? Talvez aqueles que já tenham ido para sargento com bravura e estão simplesmente cumprindo o curso, ou então o curso especial de formação, onde a pessoa já pertence àquela graduação e está só fazendo o curso especial, eles não estão enquadrados nesse inciso 4, estão enquadrados no inciso 1, tá? Que são militares de carreira, bombeiros militares de carreira. Beleza? E a linha B, na inatividade. Na reserva remunerada, quando pertencem à reserva remunerada da corporação e percebem remuneração da União, nos casos previstos em lei específica, ou do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviços na ativa mediante convocação. Para quem não sabe, gente, só a título de curiosidade, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele decorre de uma fusão, né, do Estado
o Estado do Rio de Janeiro, né? A fusão do Estado da Guanabara com o Distrito Federal. Então, os militares que eram do Distrito Federal, né, que era do município do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, quando houve a fusão do Estado da Guanabara com o Distrito Federal, esses bombeiros puderam optar se permaneceriam na União ou se gostariam de ir para o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqueles que optaram por permanecer na União, né, eles são, por mais que eles sejam bombeiros militares do Rio de Janeiro, mas eles são da União, que é do Distrito Federal. Não existe mais ninguém na reserva remunerada, né? Todos eles ou só existem pensionistas ou reformados. Mas, como a lei surgiu, ainda existia. Então, isso aí estava previsto, poderia até ser colocado numa situação transitória, mas não foi colocado aqui mesmo, então, beleza. Não, é isso. Então, inciso 2. Reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviços na ativa, mas continuam a perceber remuneração da União, nos casos previstos em lei, ou do Estado. Mesma coisa que eu falei aqui, né? Receber a remuneração da União apenas quando são aqueles militares que eram do Distrito Federal. E percebam do Estado. Hoje a nossa legislação, acho que a gente vai chegar lá também, teve até uma alteração recente na Lei de Proteção Social, na Lei 9.537, que a gente pode permanecer na ativa até os 67 anos de idade. Com 67 anos de idade, se não tiver pedido reserva remunerada antes, tem que ir compulsoriamente. E também tem a previsão de que, com 72 anos de idade, tem que ir para reforma compulsoriamente. Vocês vejam que dá uma diferença de 5 anos, né? E isso acontece também mesmo quem vai para a reserva antes. Talvez um militar com 50 anos de idade queira ir para a reserva, já tenha cumprido seu tempo necessário, nós vamos falar do tempo daqui a pouco, e queira ir para a reserva. Entrando na reserva, ele só pode ficar na reserva remunerada por 5 anos. Então, supondo que ele vai com 50 anos de idade para a reserva remunerada. Quando ele tiver 55 anos, ele vai ser reformado. Tá? E no caso de reformado, pelo menos pelo que diz a lei, né, enquanto não houver uma exceção, eles não podem ser convocados de novo para ativa, não podem ser reconvocados para nova contagem de tempo de serviço. Tá? E aqui colocando o inciso 3, né, na reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, executando tarefa em tempo certo. Então, acabei de falar que os reformados não são convocados, mas, recentemente eu posso estar um pouquinho exagerando, mas tem uma lei, né, nossa que disciplina a situação da tarefa por tempo certo. Normalmente são militares da reserva remunerada, mas existe uma excepcionalidade dos reformados também cumprindo tarefa por tempo certo. Mas vocês podem ver que ele está na parte de inatividade. Militar que está fazendo atividade de tempo certo, ele ainda continua sendo inativo, tá? Ele não está contando mais tempo de serviço. Ele está lá com aquela camisa cinza, né? Aquela camisa polo cinza, tal. Ou algumas situações pode até usar fardamento se estiver autorizado. Eles não estão contando tempo. Eles são da inatividade prestando tarefa por tempo certo. Beleza? Vamos lá, seguindo. O parágrafo 2º do artigo 3º fala: os bombeiros militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço bombeiro militar, têm efetividade assegurada ou presumida. Sobre essa situação de efetividade, nós temos estabilidade. E essa estabilidade é quando? O oficial, ao ser ao ser nomeado ao primeiro posto de oficialato, ou talvez até primeiro tenente, dependendo se vai entrar como QOS médico, né, já entra como primeiro tenente, eles têm efetividade assegurada, ou a praça com pelo menos 10 anos de efetivo serviço, né, que vai ter lá nos primeiros 3 anos, vai ter que fazer o engajamento, depois mais 3 anos para ser reengajado e depois 4 anos para servir independente de engajamento. A partir desse momento, com 10 anos, a pessoa está, de certa forma, com estabilidade. Essa estabilidade lhe garante não ser excluído da corporação sem um procedimento específico. Nós vamos falar também desse procedimento específico lá na frente. É claro que pode ser excluído. Tem estabilidade, mas não quer dizer
que não possa ser excluído, né? Nós podemos falar até do juízes e promotores são vitalícios e, de certa forma, podem ser excluídos, então, imagine o estável, né? Aí, conforme eu falei, né, coloquei aqui a Lei 9.027, que é a lei dos bombeiros militares temporários. Tá o link aí, quem quiser, quem tiver com slide, né, que estiver olhando o slide, pode dar um clique aí nesse link que vai dar uma lida na lei, quem quiser ter esse conhecimento, tá? Nós não vamos cobrar nada disso sobre o que está nessa lei, mas a título de conhecimento é muito bacana. Vocês entenderem como está acontecendo, vocês entenderem sobre os militares, que eles podem e não podem fazer, vocês entenderem quantos podem entrar na corporação, tudo isso está lá na lei. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui, pulando para o artigo 7º, né? A condição jurídica dos bombeiros militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes sejam aplicáveis por este estatuto e pela legislação que lhes outorga direitos e prerrogativas, lhes impõe deveres e obrigações. Isso aqui basicamente está dizendo que nós temos que observar toda a legislação para poder entender a situação jurídica de bombeiro militar. Tá? Não adianta a gente só olhar só a Constituição, tem algumas legislações que eles complementam, ou não só uma lei específica, não só o Estatuto, tem algumas leis à parte, conforme eu já até adiantei aqui, a Lei 9.537, da Proteção Social, que fez umas alterações de dispositivos que estão nesse Estatuto, mas que não colocou expressamente a revogação, ou seja, quem pega a Lei 880 hoje vai ler uma coisa, mas na Proteção Social está dizendo outra, então a gente sempre tem que conhecer um pouquinho de tudo, tá? O artigo 8º. O dispositivo neste estatuto aplica-se, no que couber, aos bombeiros militares da reserva remunerada e reformado e aos capelães bombeiros militares. Então, tudo que está aqui, se, de certa forma, for aplicável aos bombeiros militares da reserva remunerada, né, porque às vezes a gente fala de alguma situação de escala que, por exemplo, que não vai afetar os bombeiros da reserva. Mas, aos bombeiros da reserva, tudo se aplica, inclusive as questões dos dependentes, né? Isso é só um exemplo, tá? Mas tudo isso aí. E dos capelães também, que os capelães têm uma legislação específica, tá? Aqui, o parágrafo único. Os capelães, bombeiros militares, são regidos por legislação própria, exatamente o que eu acabei de falar. E essa legislação é o decreto estadual 19.213, de 12 de novembro de 93. Mesma coisa que eu falei lá da lei dos temporários, quem tiver curiosidade, clica aí, é um linkzinho, vai lá dar uma olhada para poder saber como é que funciona essa questão dos capelães, tá bom? Chegamos no artigo 10. A hierarquia e a disciplina são base institucional do CBMERG, né? Conforme eu falei, CBMERG, tanto CBMERG. Eu dividi até em dois aqui, né, gente? Porque são dois comandos que estão no mesmo artigo e não tem nenhuma divisão. Mas esse artigo 10 fala da hierarquia e a disciplina, são a base institucional do Corpo de Bombeiros. Então, todos os lugares que a gente ouviu falar de militar, pelo menos os militares do Estado, né, seja do Corpo de Bombeiros, seja da Polícia Militar, são instituições organizadas na hierarquia e na disciplina, são a base institucional. E aqui nesse artigo 10 vem uma pincelada do que seria cada coisa. E aqui ainda fala que a autoridade e a responsabilidade crescem com um grau hierárquico. De fato, a autoridade, sem dúvida, né, gente? Quando você vai crescendo na hierarquia, você vai ter maior poder, podemos dizer assim. Você vai ter mais militares que vocês vão ter que comandar, sendo seus subordinados. E responsabilidade também, né? Porque é muito importante observar que todos os militares, né, que conforme vão adquirindo um grau, subindo no posto, na graduação, você imagina um coronel hoje, quantas pessoas tem sob sua subordinação, então o tamanho da responsabilidade que ele tem com isso, sem contar, né, que é bom se falar também, quando se tratar de punição disciplinar, o militar, as punições são mais severas para os militares com maior posto, maior graduação, do que aqueles que têm um menor posto ou graduação. Tá? Então, a responsabilidade cresce e a sanção é mais severa, inclusive, para os militares mais antigos.
tá? Então vamos lá, o parágrafo 1º diz: a hierarquia de bombeiro militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros. A ordenação se faz por postos ou graduações, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Veja bem, até deixei grifada essa parte aí. A ordenação se faz por postos ou graduações. Para deixar claro, para quem não sabia, eu acho que todo mundo deve saber, mas para quem não sabia, posto é o grau hierárquico do oficial, enquanto que graduação é o grau hierárquico da praça, tá? Então, posto e graduação. O oficial, segundo tenente, até coronel, tem um posto. E graduação do soldado até o subtenente são graduações, tá? Tem aquelas situações excepcionais das praças especiais, que nós vamos falar também. Tá? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Beleza, vamos seguindo. Parágrafo 2º fala da disciplina, né? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo de bombeiro militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Tá? É um dispositivo bem pomposo, né? Uma leitura bem interessante, mas é isso, a gente, mais do que os servidores públicos, né? Mais do que um empregado de uma empresa privada ou um empregado público também, na questão da disciplina para o militar, ela é muito mais rigorosa, inclusive é um dos basilares, né? Então, a gente tem que acatar integralmente as leis, cumprir as ordens das autoridades, tá? Então, está tudo lá na norma, previsto na norma, nós temos que cumprir a disciplina e a gente acatar, a gente não fazer nenhum tipo de ilegalidade contra todos esses mandamentos, bom? Parágrafo 3º, ainda sobre isso, né? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre bombeiros militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Ou seja, você é militar, você foi para a reserva, você é reformado, você continua sendo militar, tá? Ainda que você tenha passado 35 anos da sua carreira no Corpo de Bombeiros, e aí depois você vai para a reserva, e depois você é reformado, aí você está lá com seus 80 anos de idade, bombeiro reformado, sua boina vermelha, né? Sempre tem. E você continua sendo militar. Então, a disciplina, o respeito à hierarquia, tem que ser respeitado ainda na reserva remunerada ou na reforma. Bom, gente?